O mundo está doente, doente de mente e coração, confuso com o que sente, carente de direção e perdão. A alma adoece, adoece por separar o que sempre deveria estar unido. A mente se esquece de lembrar daquilo que já foi cumprido. Foi Cristo que uniu homens e Deus, e é só esse símbolo que pode unir, sendo cópias de Jesus como filhos seus. Nosso chamado por meio dele é redimir. Redimir o teólogo e o cientista, o cético e o artista, o natural e o biólogo, o sobrenatural e o teológico. Fé e ciência. Nos perdoe pela ausência, os céus e a terra, porque a terra já espera a cruz e a glória. Por favor, não demora, para que o seu coração volte a ser como de criança, para que a igreja mais sã santifique a ciência, santifiquem a medicina, sacrifiquem a desobediência. Façam o que a Bíblia ensina. Toda evidência aponta para a cruz. Não é justo afastarem a ciência de Jesus. A verdade foi o que nos trouxe a cura. Por que mudar se a verdade não muda? Somos um movimento de restauração para profissionais e pacientes, para pessoas normais e para toda a alma vivente. Nosso trabalho é curar o corpo, a alma e a mente, fazendo isso do jeito dele, divinamente. Olá, meu irmão, meu amigo, que a paz esteja com você nesse momento. Nesse momento em que tantos sofrem, nesse momento que tantos temem. Há momentos que o melhor a fazer é ficar quietinho, ficar mesmo em oração, no silêncio. Vamos ler e refletir mais um pouquinho. Eclesiastes 12, do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então, o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Toda a filosofia do Evangelho e sabedoria dos séculos estão no real significado das palavras ter e ser. Ninguém pode servir a dois senhores. Era um alerta para os equivocados do mundo, que na ânsia de possuir se distanciam do ser, em detrimento do ter. Aquele que busca a plenitude espiritual deve abrir mão do apego ao que possui. Esta postura levará a alma a entrar em conflito consigo mesma, já que alimenta o vício do apego. Entretanto, necessário se torna esta batalha para que passe a ser vivenciada por aqueles que, ao entrar em contato com a mensagem do Cristo, passam a interiorizá-la. Se o cristão deseja buscar o reino de Deus dentro de si,
A renúncia aos apegos é a garantia de vitória. Lembrando que a palavra renúncia etimologicamente vem do latim. Renunciare significa deixar de acreditar, abdicar, abnegar. E o reino que Jesus falava só se encontra nas almas completamente livres e que abdicaram dos velhos mitos. A matéria não gera felicidade. Esta é alcançada quando deixamos de ser conduzidos para ser o condutor de tudo que se refere ao ter. Entretanto, o cristão deve administrar os bens de Deus, já que esta é a preciosa oportunidade de prova a que devemos ser submetidos para a nossa aprendizagem. Entretanto, esta posse nos exige prestação de contas, já que os títulos registrados nos cartórios da terra vigoram apenas no plano horizontal das relações humanas e nada significando na verticalidade perante o Criador. Para que o amor se estabeleça na terra por completo, extinguindo guerras e silenciando as espadas, os homens devem carregar a sua cruz. Esta se torna leve na medida em que sepultamos o nosso eu inferior, morrendo para si e passando a vivenciar as preciosas lições contidas no Evangelho. Então uma só voz se ouvirá. Abre aspas. Hosana a Deus nas alturas e a paz na terra para todo o sempre.